A moça pobre ajuda a criança perdida no parque quando o milionário solteiro grita: "Você achou minha filha?" Ela estava sentada em um banco antigo do parque municipal, tentando acalmar uma menina assustada que segurava sua mão com força, quando um grito atravessou o barulho das árvores e das conversas ao redor: "Você achou minha filha?" Um homem bem vestido, claramente fora de lugar naquele chão de terra e folhas secas, corria em direção a elas com o desespero estampado no rosto. Naquele instante, ninguém ali imaginava que aquele encontro inesperado entre uma moça pobre, uma criança perdida e um pai milionário solteiro daria início a uma história cheia de conflitos, sacrifícios, desconfianças e recomeços, capaz de mudar destinos ao longo de um ano inteiro. O que parecia apenas um susto passageiro no parque logo se transforma em uma relação improvável, marcada por diferenças sociais, emoções mal resolvidas e escolhas difíceis. Entre gestos simples, decisões dolorosas e vínculos criados aos poucos, essa história revela como o dinheiro pode abrir portas, mas não garante presença, afeto ou paz interior. Cada passo adiante terá um preço, e cada pequena vitória exigirá coragem para enfrentar julgamentos, medos antigos e verdades que insistem em vir à tona. Antes de continuar essa história emocionante, aproveite este momento para curtir o vídeo, comentar de onde você está assistindo e se inscrever no canal. Assim você ajuda essa história a chegar a mais pessoas e não perde nenhum dos próximos acontecimentos que vão surpreender do começo ao fim. O domingo avançava lento no Parque Municipal da Aclimação, em São Paulo, embalado pelo som distante de um chorinho tocado perto do coreto e pelo cheiro de pipoca misturado com grama recém-cortada. Rafael Monteiro caminhava apressado entre famílias, idosos sentados nos bancos de madeira e crianças correndo soltas, o coração batendo descompassado dentro do peito. Aos 35 anos, dono de uma das maiores construtoras da cidade, ele jamais havia sentido um medo tão cru, tão incapaz de ser resolvido com dinheiro ou influência. A mão suava ao segurar o celular, os olhos percorriam rostos desconhecidos, e a imagem da filha desaparecendo de sua vista ainda se repetia como um golpe silencioso. Isabela, sua filha de 6 anos, havia se soltado por poucos minutos, tempo suficiente para que o mundo parecesse virar do avesso. Rafael sempre foi um homem de controle absoluto, acostumado a comandar reuniões, decisões milionárias e equipes inteiras sem hesitação. Mas ali, entre árvores altas e caminhos de terra batida, toda essa segurança evaporava. O terno caro já estava desalinhado, a respiração curta denunciava um desespero que ele nunca permitia que ninguém visse. Do outro lado do parque, sentada em um banco antigo próximo ao lago, Ana Paula tentava acalmar uma menina de cabelos castanhos presos em um rabo de cavalo torto. Aos 25 anos, Ana carregava no rosto as marcas de quem aprendeu cedo a se virar sozinha. Viera ao parque para espairecer depois de mais uma entrevista de emprego sem resposta, sentindo o peso das contas atrasadas e da vida simples que levava na Zona Leste. Quando percebeu a criança chorando, sozinha, sentiu um aperto imediato no peito. Não pensou 2 vezes. Comprou uma garrafinha de água com as últimas moedas que tinha na bolsa e se sentou no chão, à altura da menina, falando baixo, com paciência. Isabela soluçava, dizendo que havia perdido o pai perto da barraca de algodão doce. Ana ouviu com atenção, enxugou as lágrimas da menina com a ponta da blusa e tentou tranquilizá-la, prometendo que ficariam ali até que ele aparecesse. O vento leve balançava as folhas das árvores, e o reflexo do sol na água do lago criava um brilho quase hipnotizante. Algumas senhoras que caminhavam por ali lançaram olhares curiosos, aprovando silenciosamente a atitude da jovem. Foi então que o grito ecoou, rompendo a tranquilidade do parque. "Você achou minha filha!" Rafael surgiu entre as pessoas como se o mundo tivesse parado naquele segundo. Ao ver Isabela sentada ao lado de Ana, o alívio veio como um soco quente no peito. Ele se aproximou rápido, ajoelhou-se diante da filha e a envolveu em um abraço forte, sentindo o corpo pequeno tremer contra o seu. Isabela chorou de novo, agora de alívio, escondendo o rosto no pescoço do pai. Ana observava a cena em silêncio, sentindo uma mistura estranha de emoção e constrangimento. Quando Rafael levantou os olhos para ela, percebeu imediatamente a diferença entre os mundos que habitavam. A roupa simples dela, o tênis gasto, contrastavam com o relógio caro em seu pulso e o perfume sofisticado que ainda se destacava apesar do suor. Mesmo assim, o olhar dele não trazia julgamento, apenas gratidão. Ele agradeceu de forma quase atropelada, oferecendo ajuda, perguntando se ela precisava de algo. Ana respondeu com educação, mas recusou qualquer recompensa. Disse que apenas fez o que qualquer pessoa deveria fazer. Essa resposta simples pegou Rafael de surpresa.
Não era comum alguém rejeitar uma oferta vinda dele, muito menos alguém em situação visivelmente modesta. Aquela recusa ficou martelando em sua cabeça mesmo depois de se despedirem. Nos dias seguintes, Rafael não conseguiu esquecer a jovem do parque. A imagem dela sentada no chão, falando com calma com Isabela, voltava à sua mente em momentos inesperados, inclusive durante reuniões importantes. Ele se deu conta de que a filha, normalmente mais quieta, passou a mencionar Ana com frequência, perguntando quando a veria de novo. Aquilo o incomodava e, ao mesmo tempo, despertava uma curiosidade que ele não sabia explicar. Rafael vivia cercado de pessoas, mas profundamente só. Desde que se tornara pai solteiro, sua rotina era rígida: trabalho, casa, compromissos sociais estratégicos. Havia babás, professores particulares, segurança. Tudo planejado, tudo sob controle. Ainda assim, faltava algo que ele evitava nomear. Aquele episódio no parque escancarou essa ausência. Depois de muita resistência interna, ele decidiu procurar Ana. Descobriu onde ela morava por meio de contatos, algo que fazia com facilidade nos negócios, mas que ali lhe trouxe certo desconforto. Ao chegar ao bairro simples, percebeu o quanto sua realidade era distante daquela. Ruas estreitas, casas geminadas, crianças brincando na calçada, o cheiro de comida caseira vindo das janelas abertas. Era um Brasil que ele conhecia apenas de passagem. Ana ficou surpresa ao vê-lo ali. O coração acelerou, e por um instante pensou que algo estivesse errado. Rafael explicou que Isabela sentia falta dela e perguntou se Ana aceitaria passar algum tempo com a menina, nem que fosse apenas para algumas visitas no parque. Ana hesitou. Precisava de trabalho, mas não queria parecer interesseira. Ao mesmo tempo, lembrava do olhar de Isabela e da forma como a menina havia se agarrado a ela naquele dia. Depois de muita conversa, aceitaram um acordo simples. Nada de promessas grandiosas, apenas encontros semanais. Para Ana, isso significava enfrentar o medo de não pertencer àquele mundo. Para Rafael, era abrir mão de parte do controle e confiar em alguém fora do seu círculo habitual. Ambos sentiam que estavam cruzando uma linha invisível. No primeiro encontro após o parque, Isabela correu em direção a Ana com um sorriso aberto, abraçando-a com força. Rafael observou de longe, sentindo uma pontada inesperada no peito. Não era ciúme, mas a constatação de que sua filha encontrara em outra pessoa algo que ele ainda não conseguia oferecer plenamente. Aquilo fez questionar escolhas antigas, horários excessivos, ausências justificadas pelo trabalho. Enquanto caminhavam pelo parque, agora mais familiar, Ana contou um pouco de sua vida, das dificuldades, dos sonhos simples que cultivava em silêncio. Rafael ouviu mais do que falou, algo raro para ele. Percebeu que, apesar das diferenças gritantes, havia uma naturalidade naquela conversa que ele não sentia há anos. O sol começava a se pôr, tingindo o céu de tons alaranjados, e o ambiente parecia diferente. O parque não era mais apenas o cenário de um susto, mas o ponto de partida de algo que nenhum dos dois ainda sabia definir. Rafael voltou para casa naquela noite com a sensação incômoda e ao mesmo tempo reconfortante de que sua vida, tão cuidadosamente organizada, havia sido tocada por algo fora de seus planos. E, pela primeira vez em muito tempo, ele não tinha certeza se queria retomar o controle total. Rafael passou a semana seguinte em um estado estranho de atenção dispersa. Dentro da sala envidraçada da construtora, com vista para a Avenida Paulista sempre em movimento, ele assinava documentos, participava de reuniões e respondia perguntas como fazia há anos, mas algo não se encaixava. A imagem de Ana sentada no chão do parque, falando baixo com Isabela, insistia em voltar nos momentos mais improváveis. Não era saudade, ele dizia a si mesmo. Era apenas gratidão mal resolvida. Ainda assim, ao chegar em casa no fim do dia, percebeu que sua filha o esperava sentada no sofá, desenhando com mais cuidado do que o habitual. Isabela levantou os olhos e perguntou se no sábado veria a Ana de novo. A pergunta veio simples, mas carregada de expectativa. Rafael respirou fundo antes de responder. Disse que sim, que haviam combinado outro encontro no parque. A menina sorriu de um jeito que iluminou a sala grande demais para duas pessoas. Aquele sorriso teve um peso silencioso. Rafael percebeu que cada decisão agora afetava mais do que sua própria rotina. Enquanto isso, Ana tentava manter os pés no chão. Voltou para casa naquele dia com a cabeça cheia, dividida entre a necessidade prática de trabalho e o receio de se envolver demais em algo que claramente não lhe pertencia.
O bairro seguia o mesmo ritmo de sempre. O barulho dos ônibus, o vendedor de pamonha na esquina, o cheiro de feijão no fim da tarde. Ainda assim, tudo parecia levemente deslocado. A lembrança da casa de Rafael, dos móveis claros, do silêncio controlado, fazia contraste com a vida barulhenta e apertada que ela conhecia desde sempre. Nos dias seguintes, Ana retomou a busca por emprego, acordando cedo, pegando 2 ônibus para entrevistas rápidas e respostas vagas. Em uma delas, ouviu que lhe faltava experiência. Em outra, disseram que ligariam. Ela já sabia que não ligariam. Mesmo assim, havia uma sensação nova de expectativa pairando, algo que ela não sabia nomear direito. Talvez fosse o olhar de Isabela quando falava dela, talvez fosse a forma respeitosa como Rafael havia falado, sem superioridade. No sábado, o parque estava mais cheio. Era dia de feira de artesanato, com barracas coloridas, cheiro de pastel e caldo de cana. Rafael chegou com Isabela pela mão, vestindo roupas mais simples do que o habitual, uma tentativa discreta de não chamar atenção. Ainda assim, alguns olhares curiosos surgiam aqui e ali. Ele percebeu, mas ignorou. Ao avistar Ana perto do lago, Isabela soltou a mão do pai e correu. O abraço foi espontâneo, apertado, daqueles que não pedem permissão. Rafael observou a cena com atenção. Sentiu o orgulho da filha por ser tão aberta, mas também um incômodo difícil de explicar. Caminhou até as duas, cumprimentou Ana com um sorriso contido. Ela retribuiu, um pouco sem jeito, segurando a alça da bolsa surrada. Sentaram-se em um banco sob a sombra de uma árvore antiga, enquanto Isabela falava sem parar sobre a escola, os colegas, os desenhos que fazia. Ana ouvia com paciência, fazendo perguntas simples. Rafael, por sua vez, se pegou apenas escutando. A conversa fluía de um jeito natural, sem esforço. O barulho do parque, as risadas ao redor, o som distante de um violão, tudo criava uma atmosfera que ele não sentia há muito tempo. Era uma pausa que não constava na sua agenda. Em determinado momento, Rafael se levantou para comprar água. Observou de longe Ana e Isabela sentadas na grama, desenhando juntas em um caderno simples. A imagem lhe causou uma pontada no peito. Ele se deu conta de que raramente se sentava no chão com a filha. Sempre havia uma mesa, um horário, uma atividade programada. Ali, não havia nada disso. Quando voltou, encontrou as duas rindo de algo bobo. Isabela mostrou o desenho, um parque com 3 figuras de mãos dadas. Rafael não comentou, mas guardou aquela imagem dentro de si. A tarde passou rápida. Ao se despedirem, Isabela perguntou quando veria Ana de novo. Rafael respondeu que em breve, sem especificar. Ana agradeceu o dia, dizendo que havia sido bom. Simples assim. Naquela noite, Rafael teve dificuldade para dormir. Andou pela casa silenciosa, passou pelo quarto da filha e ficou observando-a dormir. A respiração tranquila, o rosto sereno. Sentiu uma culpa antiga se mexer dentro dele. Lembrou-se de quantas noites chegará tarde demais, de quantos eventos perderá. Sempre havia um argumento lógico para justificar, mas agora a lógica parecia insuficiente. No início da semana seguinte, Rafael tomou uma decisão prática. Pediu à sua assistente que reorganizasse parte da agenda. Reduziu compromissos sociais, adiou reuniões que não eram urgentes. Cada mudança vinha acompanhada de um desconforto, como se estivesse mexendo em peças fixas de um sistema que sempre funcionou. Ao mesmo tempo, havia um alívio inesperado. Ana, por sua vez, recebeu uma ligação que a deixou em dúvida. Uma vaga temporária em uma loja, salário baixo, horários ruins. Pensou em aceitar por necessidade, mas algo a fez hesitar. Não queria perder os encontros com Isabela. Sentiu-se culpada por pensar assim, como se estivesse colocando sentimentos à frente da sobrevivência. Passou a noite refletindo, ouvindo o barulho da chuva fina batendo no telhado de zinco. Na quarta-feira, Rafael ligou para Ana. A ligação foi direta, sem rodeios. Perguntou se ela teria interesse em ajudar com Isabela de forma mais frequente, algumas tardes por semana. Não usou palavras como emprego, nem fez promessas. Disse apenas que precisava de alguém em quem confiasse. Ana ficou em silêncio por alguns segundos. O coração acelerou. Aquilo poderia ajudar financeiramente, mas também a colocava ainda mais próxima de um mundo que não era o seu. Ela aceitou com cautela, estabelecendo limites.
Não queria morar na casa dele, nem mudar sua rotina completamente. Rafael concordou. Para ele, aquela negociação simples já era um exercício de abrir mão do controle absoluto. Ambos sentiram que estavam entrando em um acordo frágil, sustentado mais por confiança do que por garantias. O primeiro dia em que Ana passou a tarde na casa de Rafael foi estranho para os dois. A mansão parecia grande demais, silenciosa demais. Ana andava com cuidado, observando os detalhes, os quadros nas paredes, o chão impecável. Isabela, no entanto, estava à vontade. Levou Ana para o quarto, mostrou brinquedos, livros, coisas que raramente alguém via. Rafael assistia de longe, fingindo concentração no notebook, mas atento a cada som. Percebeu que a casa ganhava outro ritmo. Risadas surgiam onde antes havia apenas silêncio. O cheiro do café que Ana fez na cozinha se espalhou pelos corredores. Algo simples, comum, mas que parecia deslocado naquele ambiente sempre controlado. No fim da tarde, quando Ana se preparava para ir embora, Rafael agradeceu mais uma vez. Não com dinheiro, mas com palavras. Disse que Isabela parecia mais leve. Ana respondeu que a menina era especial. O olhar entre eles durou um pouco mais do que o necessário, carregado de coisas não ditas. Nenhum dos dois comentou. Ao fechar a porta atrás de Ana, Rafael sentiu o peso da casa voltar. Caminhou até a sala, sentou-se no sofá e ficou ali por alguns minutos, em silêncio. Sabia que estava permitindo algo novo entrar em sua vida, algo que não poderia ser controlado da mesma forma que seus negócios. Essa percepção o assustava, mas também despertava uma curiosidade que ele já não tentava negar. Ana, no caminho de volta para casa, olhava pela janela do ônibus, vendo a cidade passar em tons de cinza e luz. Pensava em Isabela, no sorriso fácil, e em Rafael, no olhar contido, sempre tentando manter distância de si mesmo. Sentia que estava pisando em um terreno delicado. Ainda assim, pela primeira vez em muito tempo, não se sentia completamente perdida. O parque, a casa grande, o bairro simples, tudo parecia fazer parte de um mesmo movimento silencioso. As rotinas começavam a se ajustar, ainda de forma instável, como peças sendo colocadas sem certeza do desenho final. A presença de Ana começou a se encaixar na rotina da casa de Rafael de um jeito quase imperceptível, como uma mudança de temperatura que só se nota depois de algum tempo. Nas primeiras semanas, ela chegava sempre no mesmo horário, depois do almoço, trazendo consigo o som da rua, o cheiro do mundo lá fora e uma naturalidade que contrastava com o ambiente silencioso e excessivamente organizado. Rafael observava tudo à distância, atento a detalhes que antes ignorava. O jeito como Isabela corria até a porta quando ouvia a campainha, o sorriso largo que surgia antes mesmo de Ana entrar, a forma como a casa parecia respirar diferente. Isabela passou a esperar ansiosamente pelas tardes com Ana. Fazia questão de mostrar os deveres da escola, pedia ajuda com desenhos, inventava brincadeiras simples que não exigiam brinquedos caros. Ana se sentava no chão, espalhava lápis de cor, escutava histórias repetidas sem demonstrar cansaço. Rafael percebia essas cenas enquanto fingia trabalhar no escritório ao lado da sala. A porta quase sempre ficava entreaberta. Ele dizia a si mesmo que era apenas coincidência, mas sabia que gostava de ouvir as risadas ecoando pela casa. Aos poucos, Ana começou a se sentir menos deslocada. Ainda caminhava com cuidado pelos corredores largos, mas já não tinha tanto receio de usar a cozinha ou sentar no sofá. Passou a preparar pequenos lanches para Isabela, coisas simples que aprenderá com a própria mãe: pão na chapa, fruta picada, suco natural. Rafael, em algumas tardes, se pegava sentindo o cheiro do café recém-passado e lembrando de uma época distante, quando sua casa de infância também tinha sons e cheiros semelhantes. Apesar dessa aproximação silenciosa, Rafael mantinha uma postura reservada. Falava pouco sobre si, respondia com frases curtas quando Ana perguntava algo mais pessoal. O controle ainda era um escudo firme. No trabalho, ele seguia implacável, tomando decisões rápidas, cobrando resultados. No entanto, começou a sair mais cedo, recusando convites que antes considerava obrigatórios. Cada vez que deixava o escritório antes do pôr do sol, sentia um misto de culpa e alívio. Ana, por outro lado, enfrentava seus próprios conflitos. O dinheiro que recebia ajudava, mas não resolvia tudo. O bairro continuava exigente, a vida apertada. Algumas vizinhas começaram a fazer perguntas, curiosas com os horários diferentes e o fato de ela trabalhar para alguém tão distante de sua realidade.
Ana respondia com discrição, evitando comentários que pudessem virar julgamentos. Ainda assim, sentia o peso de caminhar entre dois mundos. Em uma tarde especialmente quente, Isabela insistiu para que todos fossem ao parque. Rafael hesitou, tinha compromissos pendentes, mas cedeu. Trocaram a formalidade da casa pela informalidade do espaço aberto. O parque estava cheio, famílias espalhadas pela grama, vendedores ambulantes oferecendo sorvete e água de cocô. Rafael caminhava ao lado de Ana, sentindo os olhares curiosos que surgiam aqui e ali. Não era algo que o incomodasse profundamente, mas o deixava consciente da diferença entre eles. Sentaram-se próximos ao lago. Isabela correu para brincar perto da água, sempre sob o olhar atento de ambos. Ana comentou sobre como aquele lugar parecia acolhedor, mesmo em meio ao barulho. Rafael concordou, mas ficou em silêncio logo depois. Observava a filha correndo, livre, algo que ele raramente permitia sem supervisão rígida. Pela primeira vez, decidiu confiar um pouco mais, mantendo distância sem perder o controle completo. Durante a volta, Ana comentou sobre uma apresentação escolar que Isabela teria em algumas semanas. Rafael fez um gesto automático de concordância, mas logo percebeu que não lembrava da data. O constrangimento foi imediato. Ele tentou disfarçar, mas Ana percebeu. Não disse nada, apenas mudou de assunto. Aquele pequeno momento ficou marcado em Rafael como um incômodo persistente. Nos dias seguintes, ele passou a prestar mais atenção às coisas que antes deixava nas mãos de terceiros. Perguntava sobre a escola, sobre os colegas da filha, sobre pequenos detalhes do cotidiano. Isabela respondia animada, surpresa com o interesse repentino. Ana observava de longe, percebendo a mudança gradual, sem forçar nada. Uma tarde, enquanto Isabela dormia no quarto depois de brincar demais, Rafael e Ana ficaram na cozinha em silêncio. O barulho do relógio marcava os segundos. Ana mexia distraída na xícara de café. Rafael apoiava as mãos na bancada. Havia algo não dito no ar. Ele comentou sobre o cansaço do trabalho, algo raro. Disse que, apesar de tudo, sentia que estava sempre em dívida com a própria filha. A frase saiu quase sem querer. Ana ouviu com atenção, sem interromper. Quando respondeu, falou de forma simples, dizendo que Isabela parecia feliz por tê-lo por perto, mesmo nos pequenos momentos. Não foi uma crítica, nem um conselho direto. Foi uma observação sincera. Rafael assentiu, sentindo um aperto leve no peito. Aquela conversa curta mexeu mais com ele do que muitas reuniões importantes. Enquanto isso, no trabalho, algumas mudanças começaram a gerar comentários. Colegas notaram a ausência de Rafael em eventos sociais e decisões delegadas com mais frequência. Alguns viam isso como sinal de fraqueza, outros como estratégia. Ele ouvia tudo com indiferença aparente, mas internamente sentia o peso de cada escolha. Abrir espaço para a vida pessoal exigia sacrifícios reais. Ana recebeu uma proposta para aumentar suas horas na casa de Rafael. A decisão não foi simples. Mais tempo ali significava menos tempo para buscar outras oportunidades, mais envolvimento emocional. Ainda assim, ela aceitou, estabelecendo novamente limites claros. Rafael respeitou, mesmo que isso contrariasse seu impulso natural de definir tudo sozinho. Com mais tempo juntos, as pequenas diferenças ficaram mais visíveis. Ana se incomodava com o excesso de formalidade da casa, com a falta de espontaneidade em algumas situações. Rafael se irritava internamente com a bagunça ocasional deixada por brinquedos espalhados. Nenhum dos dois falava abertamente sobre isso, mas os incômodos surgiam em olhares e silêncios. Isabela, sensível às mudanças, começou a fazer perguntas. Queria saber por que o pai parecia mais sério em alguns dias, porque Ana às vezes ficava quieta olhando pela janela. Rafael respondia com cuidado, tentando não carregar a filha com suas próprias dúvidas. Ana, por sua vez, oferecia explicações simples, mantendo a leveza. Em uma noite, depois que Ana foi embora, Rafael encontrou um desenho esquecido sobre a mesa. Era um desenho simples, feito por Isabela, mostrando os três sentados no parque. Não havia palavras, apenas cores. Rafael segurou o papel por alguns segundos, sentindo uma mistura de emoção e medo. Aquela imagem representava algo que ele não sabia se estava pronto para assumir completamente. Ana, em casa, deitou-se cansada, mas com a mente inquieta. Pensava na proximidade crescente,
na forma como Rafael começava a se mostrar mais humano, menos distante. Sentia-se atraída por aquela mudança, mas também receosa. Já aprenderá que se apegar demais podia trazer dores difíceis de lidar. Ainda assim, não conseguia negar que algo estava se formando, de maneira lenta e silenciosa. O tempo seguia avançando, ajustando rotinas, revelando fragilidades e fortalecendo vínculos de um jeito que nenhum deles havia planejado. As tardes se tornavam mais longas, os silêncios mais cheios de significado, e as escolhas diárias começavam a desenhar um caminho que exigia atenção constante. As semanas seguintes trouxeram uma sensação estranha de normalidade, como se aquela rotina tivesse sempre existido. Rafael passou a organizar os dias em função de horários que antes não tinham importância. O relógio deixou de marcar apenas reuniões e prazos e passou a indicar o momento de buscar Isabela na escola, a hora em que Ana chegaria, o intervalo curto entre trabalho e casa. Essa mudança parecia simples, mas exigia dele um esforço constante para não voltar ao automatismo antigo. Na escola, Isabela começou a demonstrar mais confiança. As professoras comentaram sobre sua participação em sala, o interesse nas atividades e o entusiasmo com a apresentação que estava sendo preparada para a festa cultural. Rafael ouviu os elogios com atenção, sentindo orgulho, mas também um leve incômodo por perceber que não tinha acompanhado de perto as fases anteriores. Ana, por sua vez, vibrava com cada pequeno avanço da menina, incentivando, ensaiando falfalas, ajudando com figurino improvisado usando retalhos simples e criatividade. Em casa, a mansão já não parecia tão silenciosa. Os passos leves de Ana pelos corredores, o som da televisão ligada em desenhos antigos, o barulho da louça sendo guardada, tudo criava uma atmosfera diferente. Rafael observava essas mudanças com um misto de conforto e receio. Parte dele gostava daquela vida mais viva. Outra parte temia perder o controle que sempre o definirá. Certa tarde, enquanto Ana ajudava Isabela a ensaiar, Rafael precisou lidar com um problema sério na construtora. Um atraso em uma obra importante gerou tensão entre investidores e gerentes. Ele passou horas em ligações, resolvendo impasses, sentindo o velho peso retornar aos ombros. Quando saiu do escritório improvisado na casa, encontrou Isabela sentada no chão, cabisbaixa, o ensaio interrompido. Ana tentou explicar que a menina estava cansada, mas Rafael percebeu algo mais. Sentou-se ao lado da filha e perguntou o que havia acontecido. Isabela demorou a responder, mexendo nos dedos. Disse que sentia falta do pai durante a semana, mesmo com ele estando em casa. A frase foi simples, mas atingiu Rafael com força. Ele respirou fundo, sentindo o nó se formar na garganta. Pediu desculpas sem rodeios, algo que raramente fazia. Ana observava em silêncio, respeitando aquele momento delicado. Naquela noite, Rafael cancelou um jantar que havia marcado há semanas. Preferiu ficar em casa, preparar algo simples com Isabela e Ana. Cozinhar não era seu forte, mas insistiu. O resultado foi desajeitado, mas sincero. Riram juntos, comeram sem pressa. O cheiro de comida espalhou-se pela casa, misturando-se a uma sensação de intimidade ainda tímida. Ana começou a perceber que Rafael não era apenas um homem rígido e distante. Havia fragilidades escondidas sob a postura segura, medos que ele não costumava admitir. Em conversas curtas, quase sempre interrompidas por risadas de Isabela ou tarefas do dia a dia, ela passou a enxergar um homem tentando aprender algo novo, mesmo sem saber exatamente como. No bairro de Ana, as mudanças também eram notadas. Algumas pessoas comentavam sobre o trabalho diferente que ela tinha conseguido, outras faziam perguntas carregadas de curiosidade. Ana respondia com cautela, evitando dar detalhes. Não queria que sua vida se tornasse assunto. Ainda assim, sentia-se deslocada às vezes, como se estivesse vivendo entre dois mundos sem pertencer completamente a nenhum deles. Rafael enfrentava obstáculos que iam além do trabalho. Sua família, especialmente uma tia próxima, começou a questionar a presença constante de Ana na casa. Comentários sutis surgiam durante ligações, observações que traziam consigo julgamentos não ditos. Rafael escutava, respondia de forma educada, mas sentia o incômodo crescer. Não estava acostumado a ter suas escolhas pessoais analisadas dessa forma. A festa cultural da escola se aproximava, e Isabela falava sobre isso todos os dias. Rafael fez questão de confirmar a data mais de uma vez. No dia do evento, chegou cedo, sentou-se na primeira fila do pequeno auditório. Ana estava ao lado dele, vestindo uma roupa simples, mas bem arrumada.
O ambiente era barulhento, cheio de pais, mães, avós, crianças correndo. Rafael sentiu-se deslocado no início, mas logo percebeu que aquilo não importava. Quando Isabela subiu ao palco, nervosa, procurou o pai com os olhos. Ao encontrá-lo, sorriu. Rafael respondeu com um gesto discreto, o coração acelerado. A apresentação foi simples, mas carregada de emoção. Ao final, ele aplaudiu de pé, sentindo um orgulho que não lembrava de ter sentido antes. Ana enxugou discretamente uma lágrima, tocada pela cena. Depois do evento, caminharam juntos até uma padaria próxima, dessas antigas, com balcão de madeira e cheiro de pão quente. Sentaram-se para um lanche simples. Rafael comentou que nunca havia ido a um lugar assim durante a semana, sempre preferia ambientes mais sofisticados. Ana riu, dizendo que aquele tipo de lugar fazia parte da vida dela desde sempre. A conversa fluiu leve, sem tensões. Com o passar do tempo, pequenas discordâncias começaram a surgir. Rafael questionava alguns hábitos de Ana, preocupado com regras, horários, organização. Ana, por sua vez, sentia que ele às vezes exagerava no controle. Essas diferenças apareciam em conversas rápidas, nunca em discussões abertas. Ambos evitavam conflitos diretos, mas o desconforto se acumulava em silêncios prolongados. Isabela percebia as mudanças no clima. Em alguns dias, ficava mais quieta, observando os adultos. Rafael tentava manter a normalidade, mas sabia que sua própria insegurança transparecia. Ana fazia esforço para não deixar transparecer suas dúvidas, focando na criança, mas à noite, sozinha em casa, refletia sobre o lugar que ocupava naquela vida. Em uma tarde chuvosa, Ana se atrasou para chegar. O trânsito estava complicado, o ônibus demorou mais do que o previsto. Rafael aguardava, inquieto, andando pela sala. Quando Ana finalmente chegou, molhada da chuva fina, pediu desculpas. Rafael respondeu de forma seca, deixando escapar o nervosismo acumulado. O clima ficou pesado por alguns minutos. Ana respirou fundo, explicou calmamente a situação. Rafael percebeu o exagero de sua reação e pediu desculpas quase imediatamente. Foi um momento pequeno, mas significativo. Ambos entenderam que estavam lidando com expectativas diferentes, aprendendo a ajustar limites. A chuva batia forte nas janelas, criando um som constante que parecia acompanhar aquele ajuste silencioso. Nos dias seguintes, Rafael fez um esforço consciente para confiar mais. Passou a delegar tarefas no trabalho, resistindo à vontade de controlar tudo. Cada decisão vinha acompanhada de ansiedade, mas também de uma sensação crescente de liberdade. Ana, por sua vez, sentia-se mais segura para expressar opiniões, mesmo que de forma cuidadosa. A casa continuava a mudar. Plantas surgiram na varanda, trazidas por Ana. Isabela ajudou a escolher vasos simples. Rafael observava, sem interferir. O verde quebrava a rigidez do espaço, trazendo vida. Ele percebeu que não se tratava apenas de decoração, mas de uma mudança mais profunda. As noites tornaram-se momentos de reflexão para Rafael. Deitado, ele pensava na trajetória que havia construído, nas escolhas feitas, nos sacrifícios. Questionava se todo aquele sucesso valia a pena sem presença real, sem conexões verdadeiras. Essas dúvidas não o enfraqueciam, mas o obrigavam a encarar partes de si que sempre evitou. Ana sentia o peso da proximidade crescente. O carinho por Isabela era evidente, e a admiração por Rafael começava a ganhar contornos mais delicados. Ela tentava manter distância emocional, lembrando-se das diferenças, das dificuldades que poderiam surgir. Ainda assim, não conseguia ignorar a forma como ele a escutava mais, como respeitava seus limites, mesmo quando isso lhe custava desconforto. O tempo seguia seu curso, ajustando rotinas, revelando falhas, fortalecendo laços de maneira lenta e realista. As decisões diárias, aparentemente pequenas, acumulavam-se, moldando um caminho que exigia atenção constante e disposição para mudar, mesmo quando mudar parecia arriscado. O ritmo da casa já não causava estranhamento. Rafael acordava mais cedo não por obrigação, mas porque o corpo parecia ter aprendido um novo compasso. O som dos passos de Isabela pelo corredor, ainda sonolenta, havia substituído o alarme do celular. Ana chegava pouco depois, quase sempre trazendo pão fresco da padaria do bairro, o cheiro quente se espalhando pela cozinha ampla. Rafael notava esses detalhes sem comentar, mas cada um deles desmontava silenciosamente a rigidez que ele cultivara por anos.
No trabalho, a pressão aumentava. Um novo empreendimento exigia atenção constante, reuniões longas, decisões estratégicas. Rafael sentia o peso do antigo impulso de mergulhar de cabeça, ignorando tudo ao redor. Pela primeira vez, resistia. Delegava mais, cobrava menos presença física e mais resultado. Isso não agradava a todos. Comentários surgiam, olhares calculados, questionamentos velados sobre sua disponibilidade. Ele absorvia sem reagir, consciente de que cada escolha tinha um custo. Em casa, Isabela atravessava uma fase de perguntas difíceis. Questionava por que o pai trabalhava tanto antes, por que agora ficava mais, por que Ana não dormia ali. Rafael respondia com honestidade possível para uma criança, escolhendo palavras simples. Ana observava essas conversas com atenção, percebendo o esforço dele em ser mais presente não apenas fisicamente, mas emocionalmente. Ana, por sua vez, começou a sentir o peso da proximidade. Não era apenas trabalho. O envolvimento com Isabela crescia de forma natural, e o vínculo com Rafael começava a ganhar outra densidade. Pequenos gestos revelavam isso. O cuidado dele ao perguntar se ela havia chegado bem em dias de chuva. A forma como respeitava seus horários, mesmo quando isso complicava a própria agenda. Esses detalhes não passavam despercebidos. Uma manhã, Ana recebeu uma ligação do centro comunitário do bairro oferecendo a chance de participar de um curso rápido voltado para a educação infantil. Era algo que ela sempre quis, mas exigiria ajustes nos horários. Ela passou o dia refletindo antes de contar a Rafael. Não queria parecer ingrata, nem causar transtornos. Quando falou, explicou com calma, deixando claro que precisava daquela oportunidade para crescer. Rafael ouviu com atenção. A reação inicial foi de preocupação prática. Ajustes na rotina, impacto nos horários de Isabela, necessidade de reorganização. Ainda assim, concordou sem hesitar. Disse que daria um jeito. Para ele, apoiar aquele passo significava abrir mão de parte da conveniência que havia encontrado. Foi um sacrifício silencioso, mas consciente. Com o curso iniciado, Ana passou a chegar mais cansada. Os dias eram longos, o transporte demorado. Rafael notava o esforço, oferecendo ajuda sem invadir. Isabela se adaptou bem à mudança, demonstrando orgulho ao contar na escola que Ana estava estudando. Essa admiração reforçava o vínculo entre elas, algo que Rafael acompanhava com sentimentos mistos de gratidão e receio. No ambiente social de Rafael, as tensões aumentavam. Um jantar importante foi marcado em cima da hora. Ele hesitou antes de aceitar. Acabou indo, mas saiu mais cedo do que o esperado. Durante o evento, ouviu comentários sobre sua mudança de comportamento. Alguns elogios disfarçados, outras críticas diretas. Rafael manteve a postura firme, mas sentiu o desgaste. Não era simples contrariar expectativas construídas ao longo de uma vida inteira. Ao voltar para casa naquela noite, encontrou Ana ajudando Isabela a montar um quebra-cabeça na sala. A cena simples teve mais impacto do que qualquer discurso ouvido horas antes. Rafael sentou-se no chão com elas, algo impensável meses atrás. A sensação de pertencimento que surgiu ali foi intensa e inesperada. Ana percebeu a mudança no olhar dele. Não era apenas cansaço. Havia vulnerabilidade. Mais tarde, enquanto Isabela dormia, eles conversaram na cozinha. Rafael falou sobre as pressões externas, sobre a dificuldade de sustentar escolhas que não seguem o padrão esperado. Não buscava conselho, apenas precisava falar. Ana ouviu em silêncio, oferecendo presença em vez de soluções. Aquela troca fortaleceu algo que ambos tentavam manter sob controle. Com o passar das semanas, pequenas tensões começaram a surgir de forma mais clara. Diferenças de valores, de experiências, de expectativas. Rafael às vezes se mostrava impaciente com situações simples. Ana, em alguns momentos, sentia-se deslocada, insegura sobre seu lugar ali. Esses sentimentos não se transformavam em confrontos, mas apareciam em pausas longas, em olhares desviados, em respostas medidas. Isabela sentia essas oscilações e reagia com sensibilidade. Em dias mais tensos, ficava mais quieta, buscava proximidade física. Rafael percebeu e passou a prestar mais atenção em como suas próprias emoções impactavam a filha. Isso exigia um autocontrole diferente daquele que ele usava nos negócios. Não bastava decidir. Era preciso sentir e lidar com o que surgia.
O curso de Ana trouxe novas ideias, novas perspectivas. Ela passou a sugerir atividades diferentes para Isabela, brincadeiras educativas, leituras. Rafael observava, aprendendo junto. Em alguns momentos, sentia-se deslocado por não dominar aquele universo. Em outros, sentia orgulho por ver a filha crescer de forma tão viva. Uma tarde, ao buscar Isabela na escola, Rafael foi informado de uma pequena mudança no comportamento da menina. Nada grave, apenas mais sensível, mais atenta ao ambiente. Ele ouviu com seriedade. Ao chegar em casa, conversou com Ana. Juntos, ajustaram rotinas, criaram espaços de conversa com Isabela. Esse esforço conjunto consolidava uma parceria silenciosa, baseada mais em ações do que em palavras. No bairro de Ana, as mudanças também se acumulavam. A participação no curso a aproximou de outras pessoas, ampliando horizontes. Algumas amizades surgiram, outras tensões também. Nem todos compreendiam suas escolhas. Ela sentia o peso do julgamento, mas mantinha o foco. Sabia que aquele crescimento exigia enfrentar olhares críticos. Rafael, por sua vez, começou a questionar mais profundamente o modelo de vida que havia seguido. As noites tornaram-se momentos de reflexão intensa. Não se arrependia do que conquistou, mas reconhecia o vazio que existia antes. Agora, esse vazio estava sendo preenchido de forma gradual, exigindo dele algo que nunca precisará exercitar tanto: entrega emocional. Em um final de tarde abafado, após um dia especialmente desgastante, Rafael chegou em casa mais quieto. Ana percebeu imediatamente. Não fez perguntas. Preparou um café simples, deixou sobre a mesa e saiu para buscar Isabela. Esse gesto discreto teve um impacto profundo. Rafael sentou-se, respirou fundo, sentindo o cansaço se dissolver aos poucos. Percebeu que não precisava explicar tudo para ser compreendido. Quando Isabela voltou, trouxe um desenho novo. 3 figuras sentadas em um banco, sob uma árvore. Rafael reconheceu o parque. Guardou o papel com cuidado, consciente de que aquelas imagens simples representavam algo sólido em construção. Ana, naquela noite, refletiu sobre os limites que vinha cruzando. Sabia que o envolvimento emocional aumentava, que a linha entre trabalho e afeto estava cada vez mais tênue. Ainda assim, sentia que estava fazendo escolhas conscientes, não impulsivas. Aprenderá a observar, a esperar, a respeitar o tempo das coisas. Rafael, antes de dormir, passou pelo quarto da filha, ajustou o cobertor, observou o rosto tranquilo. Pensou em como aquela rotina, construída com esforço e renúncias, havia se tornado essencial. Sabia que ainda havia desafios pela frente, diferenças a serem enfrentadas, decisões difíceis. Mas, pela primeira vez, não sentia vontade de fugir disso. A casa seguia em transformação constante. Não apenas nos objetos, nas plantas, nos sons, mas nas pessoas que a habitavam. Cada dia trazia ajustes, aprendizados, pequenas perdas e ganhos silenciosos. E, mesmo sem perceber, Rafael já não era o mesmo homem que correrá desesperado pelo parque meses antes. A rotina já não era apenas um ajuste provisório. Ela havia se instalado de vez, exigindo de Rafael um tipo de atenção que nunca fizera parte do seu repertório. As manhãs começavam com menos pressa. Mesmo quando tinha reuniões importantes, ele fazia questão de tomar café com Isabela, ouvindo comentários sobre a escola, histórias inventadas, reclamações pequenas que antes passariam despercebidas. Ana chegava pouco depois, sempre pontual, trazendo consigo uma energia prática, direta, sem excesso de palavras. Rafael passou a perceber que sua casa deixará de ser apenas um lugar de passagem. Antes, ele entrava e saía como quem atravessa um hotel silencioso. Agora, havia marcas de uso real. Um caderno esquecido sobre a mesa, lápis espalhados, uma manta dobrada no sofá. Esses sinais não o incomodavam mais. Pelo contrário, traziam uma sensação de pertencimento que ele nunca admitiria em voz alta, mas que já não conseguia ignorar. No trabalho, a pressão atingiu um novo nível. Um grupo de investidores exigia respostas mais rápidas, mais presença, mais controle. Rafael se mantinha firme, mas sentia o desgaste. A diferença era que agora ele não descontava essa tensão em casa. Aprenderá, com esforço consciente, a separar os ambientes. Nem sempre conseguia, mas tentava. Cada tentativa bem-sucedida era uma pequena vitória pessoal, conquistada à custa de autocontrole.
Ana, mergulhada no curso e no trabalho com Isabela, começava a sentir o peso físico da rotina. O corpo reclamava do cansaço acumulado, mas a mente seguia alerta. Ela se orgulhava do que estava construindo, mesmo sabendo que aquela posição era delicada. Não se iludia. Sabia que sua presença na vida de Rafael e Isabela não vinha acompanhada de garantias. Ainda assim, continuava, porque via sentido no que fazia. Isabela atravessava uma fase de maior sensibilidade. Demonstrava carinho intenso, mas também inseguranças novas. Perguntava se Ana estaria ali no dia seguinte, se o pai iria buscá-la na escola, se... O que você está achando dessa história? Deixe sua opinião nos comentários e me conta de qual cidade você está acompanhando. Não esquece de se inscrever no canal para mais histórias assim. Fica até o final. Tem uma surpresa te esperando na última parte. Tudo continuaria igual. Rafael percebia essas perguntas como reflexo direto das mudanças recentes. Passou a responder com mais cuidado, oferecendo segurança sem promessas exageradas. Ana reforçava esse equilíbrio, ajudando a menina a nomear sentimentos, algo que aprenderá no curso. Uma tarde, Rafael chegou mais cedo em casa. Encontrou Ana sentada no chão da sala, recortando figuras coloridas com Isabela. Não interrompeu. Ficou observando por alguns segundos, apoiado na porta. A cena tinha algo de simples e poderoso. Não havia esforço, nem teatralidade. Apenas presença. Ele se sentou com elas, sem dizer nada, e passou a ajudar. O tempo ali parecia correr diferente. Mais tarde, enquanto Isabela tomava banho, Rafael comentou sobre um convite que receberá para um evento importante no fim de semana. Olhou para Ana quase sem perceber, como se buscasse uma reação. Ela ouviu, respondeu de forma neutra, dizendo que ele deveria ir se fosse importante. Rafael percebeu que esperava algo mais. Talvez uma opinião, talvez uma demonstração de incômodo. Aquilo fez refletir sobre o espaço que Ana já ocupava em suas decisões, mesmo quando ela não se colocava ativamente. Ana começou a sentir olhares diferentes dentro da própria casa de Rafael. Funcionários antigos observavam com curiosidade, alguns com reserva. Comentários sutis surgiam, sempre indiretos. Ela mantinha a postura firme, educada, sem se justificar. Não estava ali para agradar a todos. Seu foco permanecia em Isabela e no trabalho que realizava. Ainda assim, o ambiente exigia resistência emocional constante. Rafael percebeu essas tensões e, pela primeira vez, posicionou-se com clareza. Não em discursos, mas em atitudes. Pequenos gestos de respeito, decisões que deixavam claro que Ana estava ali por escolha dele. Isso não eliminava os julgamentos, mas criava um limite visível. Para Rafael, essa postura representava mais um rompimento com o passado, quando evitava conflitos pessoais a qualquer custo. Em uma noite silenciosa, depois que Isabela dormiu, Rafael e Ana ficaram sentados na varanda. O ar estava fresco, a cidade ao fundo mantinha seu ruído constante. Rafael falou sobre a própria infância, algo que raramente fazia. Comentou sobre a ausência emocional que vivenciara, mesmo tendo tudo materialmente. Não havia ressentimento explícito, apenas constatação. Ana ouviu com atenção, reconhecendo naquele relato partes de sua própria história, ainda que vivida em um contexto completamente diferente. Essa troca criou um espaço novo entre eles. Não era romance declarado, nem promessa. Era reconhecimento. Ambos perceberam que compartilhavam feridas distintas, mas compatíveis. Essa compreensão silenciosa aproximava, ao mesmo tempo em que exigia cautela. Isabela, sem saber, era o centro desse equilíbrio delicado. Sua felicidade era o ponto de convergência. Rafael passou a reorganizar prioridades de forma mais clara. Cancelou compromissos, renegociou prazos, enfrentou críticas. Cada escolha vinha acompanhada de uma renúncia visível. O custo não era pequeno, mas o retorno emocional compensava de maneiras que ele nunca havia experimentado. Ana começou a se questionar sobre o futuro com mais frequência. Não apenas em relação a Rafael, mas a si mesma. O curso avançava, novas possibilidades surgiam. Ela sabia que não poderia permanecer indefinidamente em uma posição indefinida. Essa consciência não a paralisava, mas a mantinha atenta. Observava Rafael, avaliava atitudes, mais do que palavras. Em um dia particularmente intenso, Rafael recebeu uma notícia que o obrigou a passar horas no escritório.
Chegou tarde em casa, exausto. Encontrou Isabela já dormindo e Ana recolhendo as coisas para ir embora. O cansaço fez parecer mais fechado. Ana percebeu, despediu-se com discrição. Rafael ficou sozinho na sala, sentindo o peso do silêncio retornar. Pela primeira vez, esse silêncio incomodou de verdade. No dia seguinte, ele fez questão de compensar a ausência. Buscou Isabela mais cedo, levou-a para uma volta rápida no parque. Ana se juntou a eles depois. Caminharam sem pressa, falando de coisas simples. Rafael sentiu que aquele esforço consciente de estar presente exigia mais do que dinheiro ou agenda. Exigia intenção constante. Ana, observando Rafael com Isabela, começou a baixar defesas internas. Ainda mantinha prudência, mas já não fingia indiferença. Havia admiração real pelo homem que ele estava se tornando. Não perfeito, não resolvido, mas disposto. Isso fazia diferença. A casa seguia em transformação. Novos hábitos se firmavam. Rafael passou a cozinhar uma vez por semana, mesmo sem habilidade. Isabela participava, Ana orientava. Esses momentos criavam memórias sólidas, longe de qualquer luxo excessivo. Rafael percebia que nunca havia investido tanto tempo em algo tão simples. No trabalho, os resultados começaram a aparecer. A delegação trouxe eficiência, novas lideranças surgiram. Alguns conflitos se resolveram naturalmente, outros exigiram decisões firmes. Rafael sentia que estava construindo algo mais sustentável, ainda que menos centrado em sua presença absoluta. Essa mudança profissional refletia diretamente em sua postura pessoal. Ana enfrentava seus próprios limites físicos. O cansaço acumulado a deixava mais quieta em alguns dias. Rafael percebeu, passou a perguntar mais, a se oferecer para ajudar. Não invadia, mas mostrava disponibilidade. Esse cuidado, discreto e constante, fortalecia o vínculo entre eles. Isabela, percebendo a harmonia crescente, tornou-se mais tranquila. Dormia melhor, falava com mais segurança, expressava emoções com menos medo. Rafael via nisso a confirmação silenciosa de que suas escolhas, embora difíceis, estavam no caminho certo. Nada estava resolvido. Nenhuma situação era definitiva. Ainda havia diferenças, riscos, incertezas. Mas havia algo novo, sólido o suficiente para sustentar o próximo passo, mesmo que ninguém ainda soubesse qual seria. Rafael encerrou mais um dia com a sensação clara de que sua vida não estava apenas mudando. Ela estava sendo reconstruída, peça por peça, com esforço real, sacrifícios visíveis e uma presença que ele aprenderá, tarde, mas de forma consciente, a valorizar. A semana começou com um ritmo diferente, não mais acelerado, mas denso. Rafael sentiu isso logo na primeira manhã, ao perceber que não era a quantidade de compromissos que pesava, e sim o significado de cada escolha. Vestiu-se com calma, observou o reflexo no espelho e notou linhas de cansaço que antes ignorava. Não eram sinais de fraqueza. Eram marcas de alguém que estava presente em mais de um lugar ao mesmo tempo, ainda que tentasse equilibrar tudo com método. Na cozinha, Isabela já estava sentada, desenhando enquanto esperava o café. Ana organizava a mochila da menina com atenção minuciosa. Rafael observou aquela cena por alguns segundos, absorvendo o silêncio funcional que existia ali. Não havia conversa forçada, nem expectativa exagerada. Apenas uma convivência que começava a se consolidar sem alarde. Durante o café, Isabela comentou sobre um trabalho escolar que exigia ajuda. Rafael ouviu com atenção, fez perguntas, mostrou interesse real. Ana complementou com sugestões práticas. A menina percebeu que ambos estavam envolvidos, cada um à sua maneira. Esse alinhamento lhe trazia conforto, algo visível na forma como sorria sem esforço. No escritório, Rafael enfrentou um dia de decisões estratégicas. Havia pressões externas, negociações delicadas, interesses conflitantes. Ele manteve a postura firme, mas não se fechou. Passou a ouvir mais, a filtrar melhor o que realmente exigia sua intervenção direta. Essa mudança não passou despercebida. Alguns colegas estranharam, outros se adaptaram rapidamente. Rafael não buscava aprovação. Buscava coerência com a nova fase que se impunha. Ana passou a manhã resolvendo questões pessoais antes de buscar Isabela na escola. O curso avançava em ritmo intenso, exigindo leituras, relatórios, participação ativa. Ela se dedicava com seriedade,
ciente de que aquele aprendizado era uma ponte para algo maior. Mesmo assim, sua mente frequentemente retornava à casa de Rafael, não por dependência, mas pela consciência de que aquele espaço já influenciava suas decisões. Ao buscar Isabela, Ana percebeu a menina mais falante. Comentários sobre colegas, professores, pequenas frustrações e alegrias surgiam com naturalidade. Ana escutava sem pressa, incentivando reflexões simples. Esse diálogo constante fortalecia a confiança entre elas, criando um vínculo que não precisava ser nomeado para ser real. À tarde, Rafael conseguiu sair mais cedo do trabalho. Ao chegar em casa, encontrou Ana ajudando Isabela com o trabalho escolar. Sentou-se ao lado, participou. O tema era simples, mas exigia criatividade. Rafael surpreendeu a si mesmo ao se envolver de verdade, sugerindo ideias, rindo de erros, errando junto. Ana observava, percebendo quanto aquele homem, acostumado a controlar tudo, estava disposto a aprender com algo novo. Depois que o trabalho foi concluído, Isabela foi brincar no quarto. Rafael e Ana ficaram na sala, organizando os materiais espalhados. O silêncio entre eles não era desconfortável. Pelo contrário, havia uma tranquilidade madura, sustentada por respeito mútuo. Rafael comentou sobre o dia, sem entrar em detalhes excessivos. Ana compartilhou brevemente sobre o curso. Nenhum dos dois buscava impressionar, apenas dividir. Ana começou a perceber nuances no comportamento de Rafael. Ele estava mais atento aos próprios limites. Quando se sentia cansado, admitia. Quando errava, reconhecia. Essa honestidade prática, sem discursos, a fazia confiar mais. Ainda assim, ela mantinha os pés no chão. Sabia que mudanças profundas exigem tempo, constância e resistências recaídas naturais. Isabela, ao perceber os dois juntos na sala, aproximou-se com um livro nas mãos. Pediu para Rafael ler. Ele aceitou prontamente, sentou-se no sofá, puxou a menina para perto. Ana observou da poltrona, sentindo uma emoção contida. Aquela imagem não representava um ideal fantasioso. Era real, imperfeita, construída no dia a dia. A leitura seguiu até Isabela adormecer. Rafael a levou para o quarto com cuidado. Ao sair, encontrou Ana recolhendo algumas coisas. Ele agradeceu pela ajuda do dia, de forma simples. Ana respondeu com um sorriso discreto. Nenhum gesto foi exagerado. A força estava na constância. Nos dias seguintes, essa dinâmica se repetiu com variações naturais. Às vezes Rafael chegava mais tarde, outras vezes Ana precisava sair antes. Isabela se adaptava, aprendendo que as pessoas podem estar presentes de formas diferentes sem desaparecer. Essa compreensão, ainda infantil, começava a se formar com base em experiências reais. Rafael enfrentou um conflito interno ao perceber que sua imagem pública começava a se distanciar da imagem privada que construía. Em eventos sociais, ainda era visto como um empresário inacessível, bem-sucedido, distante. Em casa, era alguém que errava receitas, esquecia compromissos pequenos, aprendia a pedir desculpas. Essa dualidade o incomodava menos do que antes. Pela primeira vez, ele não sentia a necessidade de unificar essas versões à força. Ana, por sua vez, sentia o peso de ser observada. Algumas pessoas do convívio de Rafael demonstravam curiosidade excessiva. Comentários velados, perguntas indiretas. Ela mantinha a postura firme, sem se justificar. Sabia quem era, o que fazia e por que estava ali. Isso lhe dava uma segurança silenciosa, ainda que exigisse energia constante. Em um fim de tarde, enquanto Isabela brincava no quintal, Ana sentou-se sozinha por alguns minutos. Refletiu sobre a própria trajetória. Lembrou-se das dificuldades, das escolhas feitas por necessidade, das renúncias. Estar ali não apagava seu passado. Apenas acrescentava um novo capítulo, construído com esforço consciente. Ela não queria depender de Rafael. Queria caminhar ao lado, se isso fizesse sentido. Rafael observava Isabela de longe, correndo atrás de uma bola. Pensava no quanto sua vida havia mudado sem alarde. Não houve um evento único, uma virada espetacular. Houve uma sequência de decisões pequenas, tomadas diariamente. Estar presente, ouvir mais, reagir menos, priorizar o que realmente importava. Essa constatação fazia sentir um cansaço bom, diferente do esgotamento vazio de antes. Ana aproximou-se, sentou-se ao lado dele.
Conversaram sobre coisas simples. O clima estava leve. Isabela correu até eles, contou algo animada, voltou a brincar. Rafael percebeu que não precisava controlar tudo para se sentir seguro. Aquela confiança gradual era mais sólida do que qualquer planejamento rígido. O trabalho de Rafael continuava exigente. Havia desafios que não se resolviam com boa vontade. Ele enfrentava resistências internas, decisões impopulares, ajustes financeiros. Mas agora, ao chegar em casa, não sentia que tudo dependia exclusivamente dele. Essa divisão emocional lhe dava mais clareza, inclusive para liderar. Ana começou a planejar passos futuros com mais objetividade. Pesquisava possibilidades, avaliava caminhos. Não compartilhava tudo com Rafael, não por falta de confiança, mas por respeito à própria autonomia. Ele percebia essa postura e a respeitava. Sabia que não podia oferecer certezas absolutas, mas podia oferecer coerência. Isabela passou a demonstrar maior iniciativa. Queria ajudar, organizar coisas, participar. Rafael incentivava, mesmo quando isso gerava pequenas bagunças. Ana orientava com paciência. Esse ambiente, longe de ser perfeito, oferecia à menina algo essencial: previsibilidade emocional. Em uma noite mais silenciosa, após Isabela dormir, Rafael e Ana ficaram conversando na sala. O tom era calmo, sem expectativas ocultas. Falaram sobre rotina, cansaço, pequenas conquistas. Rafael comentou sobre o quanto aprenderá nos últimos meses. Não fez promessas. Apenas reconheceu o impacto positivo daquela convivência. Ana ouviu, sentindo que aquelas palavras não eram um convite, mas um reconhecimento sincero. Ela respondeu com honestidade, dizendo que também estava aprendendo. Aprendendo a confiar sem se anular, a cuidar sem se perder. Rafael absorveu cada palavra. Sabia que aquele equilíbrio era frágil, mas real. Os dias seguiram, cada um acrescentando algo invisível à estrutura que se formava. Não havia garantias explícitas, nem declarações definitivas. Havia escolhas diárias, sustentadas por respeito, atenção e presença. Rafael começou a entender que ser o centro não significava carregar tudo sozinho. Significava criar condições para que outros também florescessem. Ana, por sua vez, percebia que estar ao lado não exigia submissão, mas parceria consciente. Isabela, no meio de tudo isso, crescia. Não apenas em idade, mas em segurança. Sua risada preenchia a casa, sua curiosidade guiava conversas, sua confiança silenciosa refletia o ambiente que a cercava. Nada estava resolvido. Nada era definitivo. Mas havia uma construção em andamento, sólida o suficiente para sustentar o presente, sem a necessidade de antecipar o futuro. Cada passo era dado no tempo certo, com atenção ao agora, sem pressa, sem excesso, sem medo de sentir. A casa amanheceu diferente naquele dia, não por algum acontecimento extraordinário, mas pela sensação de movimento interno que tomava conta de todos. Rafael acordou antes do despertador, algo incomum para quem sempre precisou de alarmes e agendas rigorosas para organizar a vida. Ficou alguns minutos deitado, ouvindo os sons da casa ainda adormecida, o leve ruído do vento passando pelas árvores do quintal, o relógio marcando o tempo com paciência. Pensou em como, meses antes, aquele silêncio o incomodava. Agora, trazia clareza. Levantou-se devagar, preparou o café e separou algumas frutas para Isabela. Pequenos gestos que antes pareciam irrelevantes agora tinham peso. Quando Ana apareceu na cozinha, ainda ajeitando o cabelo, notou o cuidado com que tudo estava disposto. Trocou um bom dia tranquilo com Rafael, sem formalidades, sem expectativas exageradas. Apenas presença. Isabela surgiu logo depois, ainda sonolenta, mas animada com uma atividade especial na escola. Falava rápido, misturando ideias, descrevendo detalhes com entusiasmo. Rafael escutava atentamente, abaixando-se para ficar na altura dela, fazendo perguntas simples. Ana observava aquela interação, percebendo o quanto Rafael havia se transformado sem perceber. Após saírem, a casa voltou a ficar silenciosa. Ana seguiu para o curso, levando consigo uma pasta cheia de anotações. O trajeto de ônibus passava por bairros distintos, revelando contrastes que sempre fizeram parte da sua realidade. Ela pensava nas decisões que vinha tomando, nas oportunidades que surgiam e nos desafios que ainda precisaria enfrentar. Não romantizava a situação.
Sabia que equilíbrio exige esforço constante. Rafael, no escritório, mergulhou em reuniões longas. Havia temas delicados em pauta, projetos que exigiam cautela, ajustes que poderiam gerar desconforto entre parceiros antigos. Ele manteve a postura firme, mas menos inflexível. Escutou opiniões divergentes, avaliou riscos com mais cuidado. Essa postura mais aberta, embora eficaz, também exigia mais dele emocionalmente. Sentia o peso das escolhas, mas não fugia. Durante o intervalo do almoço, Rafael recebeu uma mensagem da escola de Isabela sobre uma reunião futura envolvendo atividades extracurriculares. Algo simples, mas que exigia planejamento. Ele respondeu prontamente, anotou o compromisso e sentiu um orgulho silencioso por não adiar aquilo como faria antes. Ana passou a tarde em aulas intensas, com discussões sobre planejamento, ética e responsabilidade social. Esses temas ressoavam com sua própria história. Ao final, conversou com colegas, compartilhou ideias, percebeu que sua visão prática da vida acrescentava valor às discussões. Essa percepção fortalecia sua confiança. Ao buscar Isabela, Ana encontrou a menina empolgada, falando sobre apresentações, colegas e planos. No caminho de volta, passaram por uma feira de rua. O cheiro de pastel misturado ao som de música popular criava um ambiente familiar. Isabela pediu um caldo de cana. Ana cedeu, sorrindo. Esses pequenos momentos faziam parte de uma cultura viva, cotidiana, que moldava escolhas e afetos. Chegaram em casa antes de Rafael. Isabela foi brincar, Ana organizou algumas coisas, colocou roupa para lavar, preparou um lanche simples. Enquanto isso, pensava no quanto aquela rotina compartilhada exigia cuidado para não se transformar em acomodação. Ela gostava da proximidade, mas não queria perder a própria identidade. Rafael chegou no início da noite, visivelmente cansado. Cumprimentou Isabela com carinho, agradeceu Ana pelo lanche. Sentou-se por alguns minutos, respirando fundo. Ana percebeu o cansaço e não fez perguntas imediatas. Ofereceu água, deixou espaço. Esse respeito silencioso dizia mais do que palavras. Depois do banho, Rafael parecia mais leve. Jantaram juntos, conversando sobre o dia. Isabela contava histórias com exageros típicos da idade. Rafael ria, Ana corrigia detalhes com delicadeza. A mesa se tornou um ponto de encontro real, não apenas um espaço físico. Após o jantar, Rafael ajudou Isabela com uma atividade manual. Tesoura, papel colorido, cola espalhada pela mesa. Ana acompanhava, orientando quando necessário. Houve bagunça, erros, risadas. Rafael se permitiu errar, não buscou perfeição. Isso era novo para ele. Quando Isabela foi dormir, a casa ficou mais silenciosa. Rafael e Ana sentaram-se na varanda. A noite estava fresca, o céu limpo. Conversaram sobre assuntos diversos. Rafael comentou sobre decisões difíceis no trabalho, sem detalhes técnicos, mas compartilhando sentimentos. Ana falou sobre o curso, sobre dúvidas e planos. Nenhum dos dois tentou resolver o problema do outro. Apenas ouviram. Rafael sentiu uma vulnerabilidade incomum ao admitir que, apesar do sucesso, ainda se sentia inseguro em algumas escolhas pessoais. Não por medo de perder dinheiro, mas de falhar como referência para a filha. Ana ouviu com atenção, respondeu com honestidade, dizendo que segurança não vem da ausência de erros, mas da forma como se lida com eles. Essas palavras ficaram com Rafael. Nos dias seguintes, a rotina se manteve intensa. Rafael enfrentava obstáculos claros em seus objetivos. No trabalho, precisava manter a estabilidade da empresa sem comprometer valores que começavam a se tornar mais importantes. Em casa, precisava estar presente sem perder o foco profissional. Cada avanço tinha um custo. Dormia menos, delegava mais, confiava em pessoas que antes manteria à distância. Ana também enfrentava desafios. O curso exigia dedicação extra, e algumas despesas começavam a pesar. Ela resistia à ideia de pedir ajuda. Preferia reorganizar gastos, buscar soluções próprias. Rafael percebia, mas respeitava. Sabia que oferecer tudo poderia criar dependência indesejada. Isabela passou a demonstrar pequenas inseguranças. Às vezes perguntava se Ana ficaria ali para sempre. Rafael respondia com cuidado, sem promessas absolutas, mas com firmeza emocional.
Dizia que as pessoas importantes não desaparecem de repente, que tudo se constrói com tempo. Ana reforçava com gestos, com presença consistente. A casa passou por pequenas mudanças. Alguns móveis foram rearranjados, objetos pessoais de Ana ganharam espaço. Nada foi imposto. Tudo aconteceu aos poucos, como consequência natural da convivência. Rafael sentia que aquele ambiente refletia mais quem ele estava se tornando. Em um fim de semana, decidiram ir a um parque diferente, mais afastado. Caminharam, fizeram um piquenique simples. O som das crianças, o cheiro da grama, o calor do sol criavam um cenário de normalidade rara. Rafael observava Isabela correr, Ana organizar as coisas, e sentia um aperto bom no peito. Aquilo não era um sonho idealizado. Era trabalho diário transformado em momentos reais. Durante o passeio, Rafael encontrou conhecidos. Apresentou Ana com naturalidade, sem rótulos. Alguns olhares curiosos surgiram, mas ele não se incomodou. Ana manteve a postura tranquila, segura de si. Essa exposição, embora simples, exigiu esforço de ambos. Ao voltarem para casa, o cansaço era visível, mas satisfatório. Isabela dormiu cedo. Rafael e Ana ficaram em silêncio por um tempo, cada um refletindo. Não havia necessidade de preencher cada momento com palavras. Rafael percebeu que seu sucesso, antes medido apenas em números, agora precisava de novos parâmetros. Presença, constância, responsabilidade emocional. Esses critérios não apareciam em relatórios, mas definiam suas decisões. Ana, por sua vez, sentia que estava em uma fase de transição. Não sabia exatamente onde aquilo levaria, mas sentia que estava crescendo, não apenas se acomodando. Essa sensação lhe dava força para enfrentar os desafios que ainda surgiriam. As semanas seguiram com essa intensidade equilibrada. Houve dias bons, dias difíceis, pequenos conflitos resolvidos com conversa, outros que exigiram silêncio e tempo. Nada foi fácil, mas tudo foi construído com intenção. Rafael começou a entender que não precisava provar nada para ninguém além de si mesmo e de quem realmente importava. Ana percebeu que estar ali não diminuía sua autonomia, desde que continuasse escolhendo com consciência. Isabela, no centro de tudo, crescia cercada por referências que, embora imperfeitas, eram reais. O ambiente ao redor refletia essas mudanças. A casa mais viva, o escritório menos rígido, a rotina menos automática. Cada espaço se transformava junto com as pessoas que o ocupavam. Nada estava concluído. Nada era garantido. Mas havia um caminho sendo trilhado com consistência, esforço e cuidado. E isso, por si só, já era uma conquista silenciosa construída dia após dia. O dia começou com um calor mais intenso, daqueles que anunciam mudanças de estação. Rafael percebeu isso logo ao abrir a janela do quarto. O ar parecia mais pesado, e o céu, embora claro, trazia nuvens espaçadas que prometiam chuva mais tarde. Vestiu-se com rapidez, consciente de que teria uma agenda cheia, mas com a sensação de que precisava estar atento a tudo além do trabalho. Na cozinha, Ana já organizava o café. Isabela ainda não tinha acordado. O cheiro de pão aquecido e café passado preenchia o ambiente. Rafael observou Ana por alguns segundos antes de falar qualquer coisa. Havia nela uma concentração serena, como se cada gesto tivesse um propósito claro. Aquilo sempre o impressionava, porque não vinha de conforto, mas de disciplina aprendida ao longo da vida. Trocaram poucas palavras naquele início de manhã. Não por distanciamento, mas por respeito ao ritmo um do outro. Rafael comentou que chegaria mais tarde. Havia uma reunião importante que poderia se estender. Ana assentiu, sem questionar, apenas lembrando de um compromisso da escola de Isabela no dia seguinte. Ele anotou mentalmente. Isabela apareceu logo depois, ainda sonolenta, reclamando do calor. Rafael brincou, disse que o dia seria longo, mas que depois poderiam pensar em algo leve para o fim de semana. A menina se animou, começou a sugerir ideias, falando rápido, misturando planos improváveis com desejos simples. Rafael escutava com atenção, mesmo sabendo que nem tudo se concretizaria. O importante era o espaço para sonhar. Ana levou Isabela à escola e seguiu para o curso. No caminho, percebeu o quanto estava mais sensível às mudanças ao redor. O movimento das pessoas, as conversas no ônibus, os vendedores ambulantes. Tudo parecia mais nítido. Pensava nas escolhas que vinha fazendo,
no equilíbrio delicado entre o que desejava e o que precisava. Não se sentia perdida, mas sabia que estava em um ponto de decisão constante. Rafael passou a manhã em reuniões longas. O ambiente corporativo exigia foco absoluto. Havia pressões externas, prazos apertados, expectativas altas. Ele manteve a postura firme, mas sentia o desgaste. Em determinado momento, precisou interromper uma discussão para reorganizar ideias. Antes, isso seria visto como sinal de fraqueza. Agora, ele entendia como estratégia. Durante uma pausa, Rafael olhou o celular e viu uma mensagem simples de Ana, avisando que Isabela tinha ficado empolgada com uma atividade nova na escola. Nada urgente. Mesmo assim, aquela mensagem lhe trouxe um alívio inesperado. Era um lembrete de que havia vida fora das planilhas e decisões complexas. Ana, no curso, apresentou um trabalho em grupo. Falou com segurança, trazendo exemplos práticos da realidade que conhecia. Alguns colegas se surpreenderam com a clareza dela. Ao final, recebeu comentários positivos, mas também críticas construtivas. Ela ouviu tudo com maturidade. Sabia filtrar, absorver o que fazia sentido. Essa postura vinha sendo lapidada aos poucos. Ao buscar Isabela, Ana percebeu a menina mais reflexiva. Perguntava sobre coisas simples, mas com um tom mais sério. No caminho para casa, passou por uma praça movimentada. Crianças brincavam, idosos conversavam nos bancos, vendedores ofereciam sorvetes. Isabela observava tudo com atenção, como se estivesse tentando entender melhor o mundo ao redor. Chegaram em casa antes de Rafael. Ana ajudou Isabela com as tarefas, preparou algo leve para o lanche. Enquanto isso, pensava na conversa que precisava ter com Rafael em algum momento. Não era algo urgente, mas importante. Preferiu não antecipar, aguardando o momento certo. Rafael chegou já no início da noite, com expressão cansada. Cumprimentou Isabela, ouviu suas histórias com atenção, mesmo sentindo o peso do dia. Sentou-se por alguns minutos, respirando fundo. Ana percebeu o cansaço e assumiu a condução da rotina sem comentários. Esse entendimento silencioso era resultado de convivência. Durante o jantar, a conversa foi tranquila. Isabela falava sobre a escola, Rafael comentava algo genérico do trabalho, Ana complementava. Nada parecia fora do lugar. Ainda assim, havia uma tensão sutil no ar, quase imperceptível, como se algo estivesse sendo elaborado internamente por ambos. Depois que Isabela foi dormir, Rafael e Ana ficaram na sala. A chuva começou a cair, primeiro leve, depois mais intensa. O som das gotas batendo no telhado criava um fundo constante. Rafael comentou sobre as dificuldades do dia, sem entrar em detalhes técnicos. Falou do peso de tomar decisões que afetam muitas pessoas. Ana ouviu atentamente. Ela então compartilhou suas próprias inquietações. Falou sobre o curso, sobre oportunidades que poderiam surgir, sobre o desejo de não perder sua autonomia. Não fez cobranças, não pediu garantias. Apenas expôs o que sentia, com clareza. Rafael ouviu com atenção, sem interromper. Sentia que aquela conversa exigia maturidade. Rafael respondeu com honestidade. Disse que também se encontrava em um processo de ajuste, aprendendo a dividir espaço, a respeitar tempos diferentes. Reconheceu que, apesar de ter recursos, não tinha todas as respostas. Essa vulnerabilidade não era confortável, mas era necessária. A conversa seguiu sem elevação de tom. Houve momentos de silêncio, pausas para refletir. Nenhum dos dois buscava vencer um argumento. Buscavam compreensão mútua. Ao final, não houve conclusões definitivas, mas um entendimento mais profundo das posições de cada um. Nos dias seguintes, essa conversa reverberou nas atitudes. Rafael passou a organizar melhor a agenda, reservando tempo de qualidade com Isabela. Também se esforçou para estar mais presente nos pequenos detalhes. No trabalho, delegou mais responsabilidades, mesmo sabendo que isso poderia gerar erros iniciais. Ana, por sua vez, passou a se dedicar ainda mais ao curso, equilibrando os horários com a rotina da casa. Sentia-se mais segura para tomar decisões, sabendo que era ouvida. Ainda assim, mantinha a cautela. Sabia que mudanças profundas exigem consistência. Isabela percebeu as sutilezas. Não entendia tudo, mas sentia o clima mais atento ao redor. Tornou-se mais comunicativa,
expressando sentimentos com mais facilidade. Rafael incentivava, Ana acolhia. Essa combinação fortalecia a menina de forma silenciosa. Em um fim de tarde, Rafael chegou mais cedo e encontrou Ana estudando na sala. Isabela desenhava no chão. Ele observou a cena por alguns instantes antes de se aproximar. Sentou-se ao lado de Ana, perguntou sobre o conteúdo. Ela explicou, animada. Rafael ouviu, interessado. Esse gesto simples teve um impacto maior do que qualquer discurso. A casa seguia se transformando. Pequenos ajustes, objetos reorganizados, novos hábitos. Nada imposto, tudo construído. O ambiente refletia a convivência de pessoas que estavam aprendendo a compartilhar sem se anular. Rafael enfrentava obstáculos claros em seus objetivos. Manter o equilíbrio entre trabalho e vida pessoal exigia sacrifícios. Dormia menos, dizia mais não, enfrentava críticas. Cada avanço tinha um custo. Ainda assim, sentia que valia a pena. Ana também lidava com desafios. Conciliar estudos, rotina e emoções exigia energia. Havia dias em que se sentia sobrecarregada. Nessas horas, buscava silêncio, organização, reflexão. Não transferia suas inseguranças para os outros. Isabela crescia nesse ambiente de ajustes constantes. Aprendia que relações exigem diálogo, paciência, respeito. Mesmo sem compreender tudo, absorvia os exemplos. O clima da cidade mudava. As chuvas se tornaram mais frequentes, o calor mais úmido. As ruas ganhavam outro ritmo. Rafael observava essas mudanças com mais atenção. Sentia-se parte daquele movimento, não apenas alguém que o atravessava apressado. Ana percebia que estava em uma fase decisiva da própria vida. Não sabia exatamente onde aquilo levaria, mas sentia que estava se fortalecendo. Essa sensação lhe dava coragem para continuar. Nada estava resolvido. Nada era simples. Mas havia uma construção sólida, feita de escolhas diárias, conversas honestas e presença real. Cada um seguia aprendendo, ajustando, errando e acertando, sem pressa, sem ilusões exageradas. A manhã começou com o céu limpo depois de dias de chuva, como se a cidade tivesse respirado fundo antes de seguir adiante. A luz entrava pela janela com suavidade, iluminando o quarto de Rafael. Ele acordou sentindo algo diferente, não uma ansiedade comum, mas uma clareza serena. Ficou alguns segundos parado, ouvindo os sons da casa, passos leves, água correndo no banheiro, vozes baixas. Aquela rotina, construída pouco a pouco, agora tinha peso emocional. Na cozinha, Ana preparava o café enquanto Isabela organizava a própria mochila, concentrada, como se fosse muito mais velha do que realmente era. Rafael observou a cena com atenção. Havia ali um senso de pertencimento que ele nunca conseguiu comprar, apesar de todos os recursos que possuía. Aproximou-se, cumprimentou as duas, ajudou a terminar o café. O clima era leve, mas carregado de significado. Isabela comentou que naquele dia haveria uma apresentação simples na escola. Nada grandioso, mas importante para ela. Rafael garantiu que faria o possível para estar presente. Ana olhou para ele, avaliando a sinceridade. Não havia promessa exagerada, apenas compromisso real. Isso era suficiente. Rafael saiu para o trabalho com a sensação de que precisava resolver pendências. Não apenas profissionais, mas pessoais. No escritório, enfrentou uma última rodada de reuniões importantes. Decisões difíceis foram tomadas. Algumas exigiram renúncia de ganhos imediatos em troca de estabilidade e coerência a longo prazo. Houve resistência, questionamentos, mas ele se manteve firme. Aquela postura não vinha mais do ego, vinha de convicção. Ao final da manhã, Rafael encerrou os compromissos e saiu antes do previsto. No caminho, percebeu o quanto isso seria impensável meses atrás. Agora, parecia necessário. Chegou à escola a tempo, sentou-se entre outros pais, sentindo-se deslocado e, ao mesmo tempo, profundamente conectado àquele momento simples. Isabela apareceu no palco improvisado com outras crianças. Estava nervosa, mas ao avistar Rafael e Ana na plateia, sorriu. A apresentação foi curta, com erros, risadas e improvisos. Para Rafael, foi um dos momentos mais importantes da vida. Não pelo conteúdo, mas pelo significado de estar ali. Após a apresentação, Isabela correu até eles.
Abraçou Rafael com força, depois Ana. Falava ao mesmo tempo, tentando explicar tudo. Rafael ouviu, emocionado. Ana observava a cena com olhos atentos, sentindo que algo se consolidava ali, sem precisar ser anunciado. Voltaram para casa caminhando devagar. O dia estava agradável. Passaram por uma padaria de bairro, compraram algo simples para o almoço. Sentaram-se à mesa sem pressa. Conversaram, riram, comentaram detalhes da apresentação. Não havia pressa, não havia tensão. Durante a tarde, Isabela ficou entretida com desenhos e brincadeiras. Rafael e Ana organizaram algumas coisas da casa juntos. Em determinado momento, ficaram em silêncio, lado a lado. Rafael sentiu que aquele era o momento de ser honesto consigo mesmo. Sentaram-se na sala. Rafael falou com calma, sem discursos longos. Disse que passou a vida tentando controlar tudo, acreditando que isso era sinônimo de segurança. Admitiu que, desde que Ana entrou em suas vidas, percebeu que segurança também nasce do cuidado, da presença e da escolha diária. Falou do medo de errar, de repetir padrões antigos, mas também da vontade real de construir algo verdadeiro. Ana ouviu atentamente. Quando falou, foi direta e sincera. Disse que nunca buscou conforto fácil, que sempre lutou para manter a própria dignidade. Reconheceu que se aproximar de Rafael exigiu coragem, porque envolvia sentimentos, responsabilidades e riscos emocionais. Disse que não queria ser resgatada, queria caminhar ao lado. E que, com o tempo, percebeu que ele estava disposto a aprender isso. Rafael respondeu com ações. Não fez promessas vazias. Apenas disse que queria seguir construindo, respeitando o tempo, as escolhas e a individualidade de cada um. Ana respirou fundo, sentindo que aquelas palavras não eram impulso, mas consequência de tudo que viveram. Isabela apareceu na sala naquele momento, interrompendo a conversa sem saber. Sentou-se entre os dois, começou a falar sobre um desenho. Rafael e Ana sorriram. Aquela interrupção simples era, na verdade, a confirmação silenciosa de tudo. Os dias seguintes passaram com um ritmo mais tranquilo. Rafael reorganizou compromissos, reduziu excessos, estabeleceu limites claros no trabalho. Não foi fácil. Houve críticas, ajustes, sacrifícios financeiros e de status. Mas cada decisão vinha acompanhada de um ganho emocional concreto. Ana avançou no curso, recebeu uma proposta de estágio que exigiria dedicação, mas abriria portas importantes. Conversou com Rafael, explicou seus planos. Ele apoiou, ajudou na organização da rotina, sem interferir nas decisões. Esse apoio prático fortaleceu ainda mais o vínculo entre eles. Isabela se adaptou às mudanças com naturalidade. Demonstrava segurança, alegria, curiosidade. Passou a chamar Ana para atividades simples, pedir conselhos, compartilhar segredos infantis. Rafael observava, emocionado, sabendo que aquilo não era automático, era fruto de constância. A casa ganhou novos detalhes. Fotos, objetos, plantas. Cada item tinha uma história. O ambiente refletia equilíbrio, não luxo exagerado. Rafael percebeu que aquele espaço agora representava quem ele era, não apenas o que possuía. Em um fim de semana ensolarado, decidiram ir ao parque onde tudo havia começado. Caminharam pelos mesmos caminhos, agora com outra perspectiva. Rafael observava Isabela correr, Ana sentada na grama, rindo. Sentiu um nó na garganta, não de tristeza, mas de gratidão. Sentaram-se juntos, compartilharam um lanche simples. Rafael segurou a mão de Ana, não como um gesto impulsivo, mas como uma escolha consciente. Ela correspondeu. Não houve palavras grandiosas, apenas um entendimento mútuo. Rafael pensou no passado, nas decisões que o levaram até ali. Percebeu que o verdadeiro sucesso não estava em acumular, mas em sustentar. Sustentar relações, valores, presença. Ana pensava em sua trajetória, nas dificuldades superadas, nas escolhas feitas com coragem. Sentia orgulho de si mesma. Isabela, no meio deles, brincava, segura, feliz. Aquela imagem se gravou na memória de Rafael como algo definitivo. Não precisava de mais nada para se sentir completo. O tempo seguiu. Meses se passaram. As rotinas se ajustaram. Rafael e Ana assumiram oficialmente a relação, sem alarde, sem necessidade de aprovação externa.
Construíram uma parceria baseada em respeito e esforço diário. Em uma noite tranquila, sentados na sala, Isabela dormindo no quarto, Rafael olhou para Ana e percebeu que aquela mulher não havia apenas cuidado de sua filha. Havia cuidado dele, sem nunca se anular. Ana percebeu que aquele homem não havia apenas oferecido estabilidade. Havia aprendido a compartilhar. Não houve cenas grandiosas, apenas um compromisso silencioso, sustentado por ações. Rafael e Ana escolheram estar juntos, conscientes das imperfeições, confiantes no que construíram. A vida não se tornou perfeita, mas tornou-se verdadeira. E isso, para todos eles, era mais do que suficiente. Chegou até o fim? Então escreve fé nos comentários, deixa seu like e compartilha com os amigos. Também se inscreva no canal para não perder nenhuma história inspiradora. Sua participação faz toda a diferença. Te espero na próxima história.